Pra mim, e com total certeza pra você também, jogar jogos é algo praticamente natural, na verdade. Então assim que você pega um jogo pra jogar, independente do gênero e de como ele é, a gente até consegue jogar bem, na verdade. Justamente pra gente ter passado por tanto tempo da nossa vida jogando jogos. Então muitas coisas são quase que instintivas, como pular com A ou o X e diversas outras interações, mas tem um outro lado dessa moeda que nunca é falado sobre e muitas das vezes sequer pensado, que é sobre como os jogos são pra quem nunca jogou nada. Isso já foi um experimento onde o youtuber Rasputin fez com a sua esposa dele, documentando a jornada dela por diversos jogos, e inclusive Dark Souls, na verdade. Nesse vídeo, usando o vídeo do Raz de base, gostaria de documentar também e trazer novos pontos de vista ao vídeo que ele fez, porque toda essa questão acaba esbarrando em um ponto muito importante de acessibilidade e de game design. Mas indo pro vídeo em questão, e todo esse experimento tem como base principalmente o quão bem o jogo pode ensinar sobre si mesmo. Isso vai principalmente pros básicos e também, é claro, pro tutorial de um jogo, que por mais que pense em novas pessoas jogando jogos, muitas das vezes podem não ter em mente pessoas que nunca jogaram nada. Isso refletiu muito no experimento do Raz, onde a esposa dele não teve tantos problemas com o input do jogo, mas sim diversas coisas refletiram nela, ou não conseguindo, ou até tendo dificuldades para performar certas mecânicas básicas, ou até pior, ela entendendo o jogo de um jeito completamente errado, como em Celeste, onde no início aparece um pequeno tutorial de como usar o dash para cima, e ela entendeu como se fosse só possível usar o dash nessa única direção, e ela só foi reaprender essa mecânica quando ela acidentalmente usou o dash para frente. Ou em Hollow Knight mesmo, onde ela demorou muito para simplesmente passar de algumas plataformas que tecnicamente seriam completamente iniciais. Muitas das técnicas que ela aprendeu não foram por indução, como a maioria dos jogos fazem com os jogadores que já jogam há muito tempo. E bem, depois de te induzir, você vai, querendo ou não, aprendendo. Mas ela só foi realmente aprender as mecânicas do jogo por puramente tentativa e erro, o que é uma falha enorme para qualquer tipo de jogo. E eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre tutoriais e como eles deveriam ensinar o player, então se você quiser saber mais sobre isso, vai lá ver esse vídeo depois, mas enfim. E outras duas ocasiões desse vídeo que realmente se destacaram pra mim foi em Portal e The Last of Us, onde esses dois foram casos onde o jogo explicitamente não falava sobre seus controles, onde em The Last of Us pedia pra você apertar o R3, mas porra, sinceramente, eu só fui aprender o que era o R3 vendo esse vídeo. Eu até lembro uma vez que eu tava com os meus amigos, quando eu era bem pequeno, jogando Budokai Tenkaichi 3 e pedia pra, tipo, apertar o R3 e todo mundo ficou tipo, caralho, que porra que é um R3, mas enfim. E pra quem não sabe, o R3 é apertar o botão do analógico. E The Last of Us não dá essa informação de cara, tipo, dá pra você supor que tem alguma coisa a ver com o analógico, mas não é explicado como esse botão funciona. Inclusive esse botão é, tipo, o maior fácil de todos, porque, tipo, literalmente ninguém sabe o que é um R3. E sim, eu só fui descobrir isso com, tipo, 19 anos. Enfim, o jogo sequer falava ou mostrava de uma forma mais didática o que seria esse botão. E em Portal, a história é outra, já que isso aconteceu. Sim, ela não sabia que dava pra mover a câmera com o mouse. Esses dois exemplos falam muito bem sobre como muitos jogos já necessitam que você tenha um conhecimento prévio, pelo menos sobre o básico, de controles. Caso contrário, você pode ficar muito perdido nele ou acontecer o que aconteceu com ela mesmo. Isso é algo extremamente comum nos jogos, infelizmente, é claro, que principalmente pode inibir certas pessoas que nunca foram incentivadas a jogar antes ou algo do tipo. Isso é literalmente só a ponta do iceberg, porque se a gente continuar vendo o vídeo, a gente vê que outro problema de grande parte desses jogos cai muito em dar ideias ou passar conceitos de uma forma completamente dúbia ou até errada, ou até mesmo restringir o jogador de fazer certas ações que tecnicamente seriam óbvias, como em The Last of Us de novo, quando ela viu que um poste caiu na rua pegando fogo, mas ela tentou passar por um gapzinho que tinha do outro lado, ao invés de só seguir o caminho que todo mundo muito provavelmente seguiria também. Ela tentou fazer isso por muito, mas muito tempo seguindo nesse caminho, pensando que ela só tinha que ir mais rápido ou algo assim. Isso aconteceu também diversas vezes, como em Doom, onde ela tentou explodir essa coisa, mas era só chegar perto e apertar um botão. E em Skyrim também, que ela simplesmente decidiu esperar o dragão sair ao invés de seguir a rota do jogo, que
obviamente não funcionou. Isso tudo justamente problemas de comunicação mesmo. Porque em ambos os casos ela só não viu o sistema da HUD no jogo, onde no caso em Skyrim tem um compasso que mostra pra onde você deve ir, e em Doom tem tipo um quadradozinho onde você tem que ir também. E tudo isso esbarra em uma questão de principalmente readability de jogo, ou quão bem um jogo consegue guiar um jogador pelos seus cenários e fazer que ele realmente preste atenção no que de fato é importante. E a falta disso, obviamente, indica algumas falhas de game design principalmente, o que acaba que pessoas que sejam novas não consigam acabar entendendo o jogo de verdade, ou ir realmente se acostumando com os jogos. Porque muitas dessas coisas, querendo ou não, acabam pressupondo que você entenda o que esses símbolos significam, principalmente quando eles ficam tão apagados na tela e, enfim. Outra coisa que a gente tira disso também é como os jogos por muitas vezes acabam tirando a interação do jogador para certas coisas, principalmente para eventos que acontecem, porque eles têm que acontecer. Isso acaba limitando como você consegue jogar um jogo. E eu mesmo já fiz um vídeo falando sobre como você joga os jogos de uma forma errada. Muito do que eu disse naquele vídeo se reflete nesse, que, em resumo, é como você deveria pensar no jogo de uma forma completa e realmente interagir com o mundo dele das formas mais minuciosas possíveis, porque isso pode te dar uma experiência incrível. E eu não vou falar muito, vai ver esse vídeo depois. E colocar essas limitações, por mais simples que elas pareçam ser, acaba matando, de certa forma, a imersão e a experiência de um jogo principalmente. Quando a gente fala em algo como exploração, realmente isso vai ser muito, mas muito afetado. E, assim, claro que isso é meio complicado de fazer em um jogo, principalmente quando o jogador pode tomar praticamente inúmeras decisões, mas o ideal seria, ao menos, dar uma clareza no que fazer e por onde seguir. E tem muitas formas de se fazer isso, e isso praticamente daria outro vídeo inteiro sobre leitura visual dos jogos, mas, enfim. Vendo isso tudo e todo esse experimento, a gente vê que, aqui eu vou usar um exemplo do Haas, que os jogos são como aprender outra língua. E por mais que pra mim, e muito provavelmente pra você que somos acostumados com isso, vemos como algo natural. Tem inúmeras pessoas que simplesmente não entendem ela e não vão saber de cara o que o A ou o B vão fazer em um jogo, ou diversas outras linguagens que os jogos vão ter. E se você vê no fim, os jogos não são tão diferentes de aprender algo novo. É toda uma cultura, conhecimento, sensos comuns sobre coisas que uma pessoa nova, e principalmente as que estão sendo introduzidas isso depois de mais velhas, vão ter muita dificuldade. Isso acaba mostrando quão alguns jogos podem ser não tão acessíveis, que é outro tópico extremamente importante, que merece um vídeo só sobre isso, mas enfim, isso daí é para outro dia. Grande parte de todos os problemas, ou da maioria desse experimento, vieram simplesmente de uma comunicação ruim, ou até mesmo uma falta de clareza nas informações que um jogo deveria ter como principais e essenciais. É tipo ensinar para alguém uma língua completamente nova e assumir que ela já saiba conjugar ou usar os verbos de uma forma completamente certa. Bem, para todos que não têm dúvida, não, o casamento dele não acabou. E, inclusive, ele até continuou com esse experimento, colocando a esposa dele até para jogar Elden Ring. Então, se vocês quiserem ver, vão lá. Tchau.